Olá, hoje finalmente foi divulgado o resultado da Oi. Você vê aqui, né, está cotada a 0,56 centavos, 3,7% de alta. Você vê que deu aquele pico depois da divulgação dos resultados, mas depois começa a se ajustar, não é? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha no resultado, que é o que realmente importa. Você vê aqui, olha, a apresentação do primeiro trimestre dos resultados da Oi. Demorou, mas saiu, tá? Já vou dizer de cara que foi um pouco melhor do que eu esperado, digamos assim, em termos de mercado. Foi excelente? Não, não foi excelente. Foi bom que já não foi prejuízo. Mas vamos lá. Com transação da Vital fechada, a Oi conclui todas as etapas mais críticas de seu plano de transformação, voltando total atenção para a nova fase de execução. A aceleração do core business, você vê que a parte de receita de fibra, infelizmente as setas aqui não funcionam, mas você vê que a parte da receita de fibra aumentou 54,3%, um aumento também em relação ao ano anterior de 42,9% nas casas conectadas e a receita de TIC aqui de 23,7%. E lançamento do FTTR, né, a nova fronteira na casa do cliente, perfeito. Desenvolvimento e crescimento de novas fontes de receita, a receita não telecom aumentou 65,9% e teve o lançamento da Oi Play TV. Tudo isso no primeiro trimestre de 2021, muito bom. Novo modelo contratante centrado no cliente, né, 73% de clientes de fibra satisfeitos com o atendimento, muito bom. E 71% de penetração de e-billing na fase FTTH. Isso é bom que tem economia para a empresa, não é? 86% de digitalização no atendimento ao cliente, FTTH, e simplificação do modelo operacional, com 345 milhões aqui de capex da nova Oi no primeiro trimestre de 2022, uma redução de 7,2% em relação ao anterior, muito bom. Base de clientes fibra, e aqui está falando também da receita e a ARPU continua a crescer. A ARPU é o que chama de Annual Average Revenue per User, que é a receita média por usuário. E aqui a receita da fibra teve um aumento de 6,4%, crescendo com qualidade. Isso aqui é um ponto que eu queria destacar para vocês, que eles mencionam muito isso durante a apresentação. E essa é uma parte que é importante ver, olha, que eles mencionam bastante isso. A fibra continua crescendo em ritmo acelerado, ajustando a política de crédito para manter a rentabilidade em um ambiente macro mais difícil. Quando me fala muito desse ajuste na política de crédito, quer me dizer que eles devem ter tido algum problema também com a perda de clientes com crédito que não era não tão bom, não é? Foi aquela ânsia de ter quantidade sem qualidade e agora estão focando na qualidade. Total de casas aqui, um aumento de 4,6% em relação ao trimestre anterior. Novamente, olha aqui, sendo mais seletivo, presença comercial em 215 cidades, escolhendo racionalmente e usando segmentação e novos lançamentos, buscando clientes de alto score de crédito, tá vendo? Com incentivos específicos. Ou o ARPU aqui deles, um aumento de 0,7%, ficou estável a média, né, de quantidade de receita por usuário. Modelo de preços dinâmico implementado para responder rapidamente ao ambiente competitivo ao nível de cidade. Ou seja, vai variar aí de acordo de cidade para cidade. Aprimoramento da política de crédito para garantir maior assertividade e qualidade de vendas em todos os níveis de score de crédito. Está bem, perfeito. Aqui é aquela história, né? Não adianta querer forçar o cliente para estar nesse aqui, que é o que tem um valor maior agregado, se ele não tem capacidade de pagamento. Acaba afetando aqui no churn que tem aqui, que é a perda de clientes, não é? Que aumenta com a tendência, aí você vende algo para quem não pode pagar, a tendência de você perder o cliente. E aqui continua, total de casas conectadas, 8,3% de 200, 68,5% de 200 e 400, e aqui é onde você quer que aumente, não é? Acima de 400, quando você tem um melhor valor para o usuário. E foi exatamente isso que aconteceu, aumentou de 14,2 para 23,2. E aqui eles mencionam evolução significativa do mix de base por velocidade, muito bom. Taxa mensal de churn aqui também, ó, melhora da tendência de churn, tá vendo que está tendo uma queda da linha tracejada, exatamente isso aí, otimizando a qualidade do cliente da empresa. Presença em todos os estados brasileiros, cobrindo 215 cidades, mais de 50% do PIB e 42% da população. Incrível, né? Ainda continua sendo uma potência. E líder de acesso de fibra em 17 estados e liderança geral nas cidades cobertas, com market share de aproximadamente 30%. Aqui fala que estão complementando o portfólio com novos serviços de valor agregado, que é a Oi Play TV e a Oi Fibra X. Você lembra, né, que isso aqui foi falado, que é com aquela Huawei da China, parceria interessante. Está aqui discutindo também essa apresentação, tem um vídeo sobre isso. Dinâmica de varejo residencial retomando o crescimento TIT. Receita de fibra no PMI também cresce, mas enfrenta uma redução mais dura do legado. Realmente isso aí é interessante. Você vê aqui o legado, né? 36,5, agora foi para 33,9. Ainda não está como é para ser, não é?
E a parte de fibra, 63,5 para 63,1. Você vê que o crescimento continuou, mas de uma forma agora mais realista. Mesma coisa com o PMI, que é a receita das pequenas e médias empresas aqui. Ó. Sinergias de canais de varejo e novas parcerias. Você vê que, inclusive, em relação ao trimestre anterior, teve uma redução. Mas, em compensação, essa parte do legado, né? Quando você conclui o legado. Mas quando você vê a parte de fibra, teve um crescimento aí bastante interessante, para 30,9%. Receita da Oi Soluções também, você vê que teve uma redução aqui, é sempre na parte não core, né? E Telecom Core, você vê que teve um aumento, e o TIC Core aqui também teve um aumento. Ou seja, o foco da empresa está claro, está no core e está dando resultado, que é exatamente o que está falando aqui, ó, a estratégia com o TIC está se pagando. Perfeito. Aqui, ó, forte desempenho dos serviços core permitiram uma estabilidade virtual ano a ano da receita consolidada. Ou seja, uma variação dessa aqui, ano a ano, você vê que está estável aqui e trimestre a trimestre também. Então, não tem nada aqui demais. Ainda você vê a parte de fibras e outras que teve um aumento aqui interessante. Então, a empresa está no caminho certo. Receita de fibra, 858 milhões, foi para 913 milhões no primeiro trimestre de 2022. Crescimento de 6,4%. Crescimento interessante. Oi Soluções, que é core, permaneceu estável. E receitas não telecom aqui, 56,6. Receita telecom, olha aqui, 56,6 milhões. Está muito bom. Um crescimento de 12,2%. Fechamento de transação da Vital, que você já conhece, não tem mais nem muito o que falar aqui, mas você vê aqui a parte em relação ao trimestre anterior, um crescimento de 7,4%. Processo de transformação da empresa, o OPEX de rotina, o EBITDA de rotina, eu quero ver a parte realmente dos números finais da empresa. Isso aqui a gente já entendeu. Na minha opinião, pessoal, olha, a nova Oi racionalizando a estrutura organizacional, teve uma redução de 283 milhões em relação ao anterior na estrutura, né, pessoal. Saída de custos de mobile e infracore, a partir do segundo trimestre de 2022 já vai ter essa redução também. As operações da nova Oi, olha, uma redução de 232 milhões com marketing. Eficiência de TI também teve uma melhora no termo de custos, 64 milhões. A parte geral administrativa aqui, 196 milhões. Tá bem interessante. Você vê aqui a parte de posição de caixa final, olha, 3,2 bilhões no quarto trimestre de 2021, foi para 1,9 bilhões no primeiro trimestre de 2022, dívida bruta caiu aqui de 33 para 31 milhões, mas já teve todo aquele pagamento que foi feito agora, o que é bom, teve uma redução em relação ao quarto trimestre da dívida bruta de 2021, mas quando você compara com o primeiro trimestre de 2021, teve um aumento significativo, mas a gente já sabe que foi pago boa parte dessas dívidas e agora deu uma reduzida bastante interessante, que é o que está aqui, olha, 14,4 bilhões de pagamento de dívida, e no final o saldo devedor, que antes era de 33,4 bilhões, nesse momento está em 19,1 bilhões. O acordo com a Anatel, que não foi tão bom quanto esperado, mas também não é nada de outro mundo, na minha opinião. Deixe sua opinião no comentário. Está falando aqui da parte SG de engajamento. O segundo trimestre marca uma transição significativa para uma nova fase. A saída da recuperação judicial já está à vista, com foco total em endereçar da sustentabilidade de longo prazo da empresa. E aqui mostra o que é que está sendo pensado para o próximo trimestre, não é? Que a gente já está falando do terceiro trimestre, tá? A gestão completa com foco na aceleração do core business, fim da recuperação judicial. Vê que estão falando aqui terceiro trimestre da recuperação judicial. Conclusão dos procedimentos de apuração dos ativos móveis UPI, novo Oi Investors Day e processo de transição dos ativos móveis e resolução do processamento do processo de arbitragem. Na minha opinião, os números da empresa foram interessantes. Vamos voltar aqui que acabou sem falar na parte do lucro líquido, né, do lucro da empresa. Vamos dar uma olhada aqui no outro documento pela Oi divulgado, que fala do lucro líquido e prejuízo, né, consolidado da Oi como um todo. Você vê aqui já de cara que o lucro consolidado da Oi no primeiro trimestre de 2022 foi de 1,7 bilhões, revertendo o prejuízo que teve no primeiro trimestre de 2021, que foi de 3,3 bilhões. E também um prejuízo que teve no quarto trimestre de 2021 de 1,6 bilhões. Ou seja, em relação ao ano anterior, teve uma melhora de 158%, ou seja, não tem nem o que reclamar, né? Em relação ao trimestre, 208%. Então, a Oi fechou o primeiro trimestre de 2021 já no lucro, tá bem? Isso aqui é a parte consolidada, mais uma vez. E aqui vai mostrando todos os números. Então, a empresa reverteu um prejuízo que teve no quarto trimestre de 2021 e reverteu um prejuízo que teve no primeiro trimestre de 2021. Fechou agora com lucro o primeiro trimestre de 2022. E a tendência com o segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, com a saída de todos aqueles passivos que tinham antes, é que os números começam a melhorar um pouco mais.
Então, em termos de liquidez aqui, ó, liquidez e endividamento, que a gente está conversando aqui, posição final de caixa, né? Baixou de 3,2 para 1,9 no final do trimestre. Seria um ponto de bastante preocupação se não tivesse sido resolvido agora a parte da Vital e da Infracore, mas a parte boa é que foi feita realmente. Você vê aqui a menção da dívida novamente 31,4, primeiro trimestre de 2022, que antes era de 25, né? Teve um aumento aí significativo, e o quarto trimestre de 2021, 32 milhões. Bilhões, na verdade, né? Então aí teve uma certa redução. E a gente já sabe que o segundo trimestre de 2022 vai aparecer com redução bem mais significativa. Aqui tem os relatórios trimestrais. Então, em resumo, pessoal, na minha opinião, o resultado da Oi do primeiro trimestre de 2021 veio um pouco melhor do que eu esperava. Deve ter vindo um pouco melhor do que o mercado esperava, mas o mercado é assim, ele vai querer espremer o máximo que puder o que está acontecendo com a Oi. A expectativa é que nesse segundo trimestre de 2022 venham os números melhores, inclusive, do que o primeiro trimestre. E o terceiro e quarto trimestre de 2022 é quando a gente vai ver realmente o que a Oi vai conseguir fazer como empresa e quais as possibilidades de crescimento. Então, novamente, um bom resultado. Nada de outro mundo, mas é sempre bom estar no lucro, né, em vez do prejuízo. Que agora a gente está conversando aqui sobre uma empresa que está dando lucro, não uma empresa que está dando tanto prejuízo. Em termos de movimentação da ação, ela não vai movimentar tanto, porque a gente já sabe como o mercado funciona, né? Você vem aqui no aluguel de ações, aí tem muitos interesses envolvidos, então vai tomar um certo tempo. A expectativa é que comece a ter uma certa convergência nisso aqui, para que tenha uma redução, né, da parte do aluguel de ações, mas ainda vai tomar um certo tempo. Tá bem? Então, para quem estava esperando que o resultado da Oi ia sair agora e a ação ia disparar, não é assim que o mercado funciona. Tem que ter calma. E muito provavelmente, conhecendo o mercado como normalmente trabalha, eu não duvido nada que isso aqui hoje feche no 0 a 0. É isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui mais na frente, o que é que vai acontecer com a Oi. Deve ter mais notícias da empresa chegando aí em breve sobre recuperação judicial. E aí que a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né? Aí sim deve ter uma certa movimentação no valor da ação. Se ela vai passar de R$1, eu não sei, deixa aí nos comentários sua opinião. É importante. Quem é acionista da Oi, deixa nos comentários, porque quem não é, meu amigo, qualquer vídeo dela aí o pessoal desce o pau nos comentários. Então é importante ver os dois lados, tá bom? Obrigado, nos vemos na próxima. Até mais.